Olá, estamos aqui para fazermos o diálogo acerca do nosso vídeo número 1 da série O Ego em Conexões. E o tema desse primeiro vídeo é recomeçar. Então, nesses vídeos primeiros, nós traremos reflexões que nos remetem a conteúdos da dimensão infantil do nosso ego. Então, no íntimo, no nosso íntimo, por vezes, nós perdemos essa conexão com a pureza, com a doçura, com a abertura para os aprendizados, e a nossa capacidade de recomeçar fica comprometida, fica prejudicada. Nós nos fechamos, nós somos tomados pelo medo, tendemos a nos desconectar daquilo de mais genuíno, de mais belo dentro de nós, né? Então esses elementos genuínos de pureza, de abertura aos desafios, essa capacidade de levar uma rasteira, de ir ao chão e de levantar com um sorriso no rosto, pronto para outra, próprio das crianças, né? É uma habilidade que, independentemente da idade que nós tenhamos, nós precisamos preservar. É o que do infantil precisa ser preservado em nós. E essa habilidade para recomeçar, muitas vezes ela nos falta porque nós estamos tendendo a nos identificar com aquilo que é passageiro, com aquilo que é externo, com os ambientes por nós ocupados, aquilo que não nos compõe verdadeiramente, né? E por vezes nós nos projetamos nessa exterioridade, nesses ambientes, nessas experiências, na convivência com pessoas. E como tudo isso é passageiro, hora ou outra, nós não temos mais esse ambiente, nós não temos mais essas pessoas ao nosso lado, nós somos convidados a ocupar outros espaços, né? Temos que fechar o ciclo, e aí pode ser muito doloroso ter que se despedir, ter que pôr fim a uma experiência, ter que se despedir de alguém, né? E uma vez tendo vivido experiências dessa natureza, nós podemos então nos fechar ao novo, né? Fechar as portas para viver outras experiências, temendo sofrer novamente. Então nós precisamos, antes de mais nada, termos o foco no que a gente vai consolidando internamente, né? No quanto que a gente aprende pelos lugares por onde passamos, o quanto que a gente aprende convivendo com pessoas que também passam por nós, vivendo experiências que acabam tendo o seu fim. E aí o ciclo se fecha, mas algo fica dentro de nós, né? Um aprendizado, uma riqueza, uma descoberta. E é para isso que nós precisamos olhar, para a experiência vivida e agradecermos pelo que foi ali cultivado, pelo que foi ali colhido, termos o sentimento de gratidão por cada ciclo vivenciado por nós e não nos perdermos na tristeza daquilo que, por ser experiência temporal, por ser experiência aqui do mundo, não é eterno, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza e nos conformarmos que tudo é passageiro aqui neste plano, no planeta Terra, que a eternidade existindo não pertence a esse plano, né? Então aqui nós vamos tendo oportunidades diversas e as nossas vivências são um tanto passageiras. E o que a gente colhe dessas vivências, sim, pode ficar conosco para sempre. Então, nós devemos buscar olhar para essa realidade externa como uma realidade que é composta de desafios, de obstáculos, e que esses desafios e esses obstáculos, eles se colocam na nossa vida, nos impulsionando o crescimento, o nosso fortalecimento. Então essa realidade externa, ela está a serviço do nosso desenvolvimento interior. E essa realidade externa se acaba,
ela passa e fica dentro de nós aquilo que se fortaleceu, né? Nossa capacidade de resiliência, de se recompor, de desapegar, de nos fazermos gratos por tudo que foi vivido, né? Então, é como se um percurso, um caminho fosse preparado para cada um de nós e nós precisamos caminhar para frente, não parar num determinado ambiente, não parar diante de determinados elementos. E na medida em que a gente caminha para frente, a gente vai descobrindo elementos novos, né? E esse percurso, que parece ser um percurso externo, em que nós caminhamos de onde estamos para mais adiante, na verdade é um caminho para dentro de nós, onde nós vamos nos descobrindo e aprofundando o entendimento das potencialidades que nós já trazemos, da riqueza que nós já possuímos. Então, na medida em que esse mundo vai sendo desbravado e desvelado por nós externamente, nós também vamos desbravando e nos apropriando de um mundo interior, né, de riquezas, de habilidades, de conhecimentos novos. Nós vamos descobrindo a nossa dimensão, né, a nossa grandeza, o ser capaz que nós somos, né? Certamente temos tesouros internos a serem descobertos, e a força, a motivação para que a gente não queira desistir, para que a gente não se acomode, para que nós nos mantenhamos abertos para recomeçar, né? Parte dessa consciência de que caminhar para frente, de que ir adiante é a oportunidade de nós nos fortalecermos ou de nós descobrirmos as forças que nós já trazemos latentes dentro de nós. Recomeçar é fundamental. A vida, ela é composta de vários ciclos, né? Cada dia, né, vem o sol, depois o sol vai embora, vem a noite, depois a noite vai embora e volta o dia. Então, cada dia que nós temos é uma oportunidade e nós precisamos dessa energia, dessa disposição para recomeçar a nossa vida a cada novo dia. E recomeçar nos coloca que é começar outra vez. E se a gente pensa em começar outra vez, a gente vai precisar ter habilidade também para zerar algumas memórias que possam nos meter medo, zerar algumas memórias que possam ter sido traumáticas, não deixarmos, né, que experiências do passado venham nos paralisar, venham nos bloquear. Então, zerar seria um exercício de ressignificar esse passado, de não deixar que ele trave a nossa caminhada. E pensar que um novo dia é uma nova oportunidade, um novo emprego é uma nova oportunidade, uma outra pessoa que você conheça é a oportunidade de construir um novo relacionamento. Então a nossa vida, ela é recheada de novos pontos de partida. Muito embora nós tenhamos um passado, ele não nos paralisa e nós nos abrimos para viver o novo, desbravar o mundo, desbravar mundos, nos permitir novas experimentações como oportunidade de descobrirmos, né, aquilo que já existe de grandioso dentro de cada um de nós. A nossa capacidade de nos fazermos felizes, de nos fazermos plenos, de nos perdoarmos se tivermos tecido algum erro no passado e de perdoar o outro se nós tivermos sido machucados por alguém. Mediante essa pureza, essa capacidade de nos libertarmos daquilo que foi traumático no passado, desatarmos as correntes que poderiam nos prender numa determinada memória, num determinado lugar, e nos fazermos livres para continuar experimentando a vida, gozando de felicidade e nos fazendo novos a cada dia, né? Sem envelhecermos, sem cansarmos de nós mesmos, sem nos entediarmos, olhando para nós sempre numa mesma perspectiva, como se nós fôssemos os mesmos sempre, como se nós estivéssemos condenados a ser os mesmos sempre. Nós precisamos nos permitir o movimento,
no usufruto da nossa liberdade, que nós somos livres, nós podemos reinventar a nossa vida, nós podemos recomeçar os nossos percursos, nós temos o direito à felicidade e à plenitude. Então veja quanta coisa bonita, não é? Esse tema do recomeço, esse convite para que nós mantenhamos forte essa nossa capacidade de recomeçar. O quanto que isso tem valor para as nossas experiências profissionais, de convivência com os amigos, para os relacionamentos e até mesmo para o modo como nós nos olhamos. Então o nosso ego, por vezes, ele se desconecta dessa habilidade de recomeçar. Ele se entristece, ele se zanga, ele não quer mais experimentar nada novo, ele se perde em ressentimentos, frustrações vindas do passado, se fechando para o futuro, para desfrutar o momento presente. Então que nós consigamos manter esse fio de luz, né? Esse ponto de reflexão e de iluminação em nosso interior, nos permitindo sempre viver as experiências de recomeçar, sermos seres capazes de viver o recomeço. E isso vai exigir que nós estejamos em contato, né, com a reflexão mais profunda acerca da vida, o olhar mais amoroso sobre o nosso ego, de nós dialogarmos conosco mesmo, de nós orientarmos a nós mesmos, né, em diálogos interiores, chamando o nosso nome amorosamente, de forma um tanto silenciosa, com muita paciência e com muito carinho. E é nesse sentido que eu lhe convido para que nós possamos, nesse momento, fazer a nossa meditação, né? Esse diálogo interno, esse olhar para essa bagagem que nós trazemos, para que ela seja organizada, harmonizada, aproveitada para a nossa expansão, para o nosso crescimento. Então vamos fazer aqui uma meditação pela nossa capacidade de recomeçar. Eu lhe convido a procurar um ambiente tranquilo, onde, se possível, você esteja só, ou se na companhia de outros, mas se desligue do que acontece nesse momento à sua volta. Volte a sua atenção para a sua respiração. Tente respirar na suavidade, na leveza, sentindo seu corpo se acalmar, sentindo a sua mente se acalmar e a sua consciência sendo iluminada, expandida nesse momento. E faça o exercício de imaginação, que você é uma estrela nesse momento, vindo do alto em direção ao planeta Terra. De longe você visualiza aquela bola azul luminosa e você vai se aproximando. Você é luz, você é uma estrela, você vem da luz para descobrir mais, para desbravar, e você vai adentrando esse planeta, vendo os vários continentes, os oceanos, a diversidade de culturas, a diversidade na flora, a diversidade na fauna. Quantos seres, quantas árvores, quantos animais, quantas flores, frutos, tudo com aromas atraentes
instigantes, que nos convidam a desfrutar, que nos convidam a aproveitar. Quantas pessoas, quantos rostos, quantas histórias nos convidam a conviver, a experimentar a vida, e nós nos sentimos alegres, gratos por tudo que se pode viver neste plano com todos esses seres. Gratos por tudo que nos oportunizam, nós nos sentimos permanentemente crescendo, recebendo, sendo beneficiados pelo que vem do outro. E a cada dia vivendo novas experiências, a cada dia vivendo novas descobertas. E o quanto é bela e motivadora a vida nessa perspectiva de tantos recomeços, tantas oportunidades. No nosso grupo familiar, nos grupos sociais que podemos participar, as escolas, igrejas, ambientes profissionais, as tantas amizades e os amores para vivermos a intimidade, a troca, a cumplicidade, nos fazendo felizes e fazendo feliz quem está à nossa volta. Que nós possamos guardar essa memória, esse registro em nossa mente, em nosso consciente, da felicidade, da alegria de estarmos vivos, vivendo essas experiências neste planeta chamado Terra. Gratidão, que assim seja.